estamos de volta. Vamos continuar aqui a nossa mensagem. Estamos estudando sobre bênçãos e maldições. E nós referimos ao texto de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 a 28, onde Deus fala sobre a bênção e a maldição. A bênção quando ouvir os mandamentos do Senhor teu Deus, que era ordenado por meio de Moisés. E a maldição quando não ouvisse ou não guardasse, não observassem os mandamentos divinos, né? E agora nesta oportunidade, falando sobre causas de maldições, eu quero estar meditando sobre uma das causas muito interessante. Aqui no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 7, está dito: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aqui está uma outra causa de maldição. Qual a causa? Não dominar sobre o pecado. Quando o homem não domina sobre o pecado domina sobre o homem. Deixar de dominar, estar acima, é convidar o pecado para ser, então, o nosso Senhor, o nosso escravizador. A Bíblia diz em João, capítulo 8, versículos 34, eu até quero aproveitar e fazer menção desse texto. É um texto muito rico. Evangelho de João, capítulo de número 8. Ali os versículos 34 para o 36. É um texto muito conhecido de todos nós e que vale a pena a gente estar observando. O próprio Senhor Jesus disse: respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, escravo do pecado. Ora, o servo que é escravo, não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O pecado escraviza. O pecado escraviza. Essa é uma verdade irrefutável. Por todas as partes das Sagradas Escrituras, essa é uma verdade que não se questiona. O pecado escraviza. O texto de Gênesis 4, versículo 7. Deus avisando Caim, quando Caim se mostrou desfigurado, semblante caído, a feição totalmente mudada, porque ele já estava com a vida arruinada, quando levantara contra o seu irmão Abel. Mas ele ainda tinha condições de rever aquela situação. E Deus fala com ele, né? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Essa palavra é uma linguagem, uma figura de retórica, que no sentido positivo, a gente lê assim: se tu fizeres o bem, haverá aceitação para ti. É uma figura de retórica em forma de questionamento, quando Deus diz a ele: se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? Deus estava dizendo, em outras palavras, se tu fizeres o bem, eu te aceitarei a mesma coisa que aceitei teu irmão, a mesma coisa que aceitei a oferta de teu irmão. Basta que você faça o bem. Mas sabe o que Deus diz mais a ele? Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Quando Deus disse o pecado jaz à porta, Deus estava dizendo, o pecado está pertinho de você. Pertinho de você. É uma coisa interessante, o pecado nunca está tão longe da gente, né? O pecado nunca está tão distante da gente. Não. Se a gente não tiver
se a gente não tomar cuidado, se a gente não tiver cautela, o pecado está sempre nos rondando, está sempre por perto de nós. Muitas pessoas caem no pecado e se tornam escravas do pecado e contraem maldições sobre as suas vidas porque deixam de vigiar. Esquecem que o pecado está sempre por perto. Foi o que Deus disse para Caim: se tu não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Deus não falou o pecado está a 200 milhas longe de você. O pecado está a 3.000 quilômetros longe de você. Pode ficar tranquilo, não. O pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo. Não é o desejo do Caim, não. O desejo do pecado. Aqui o pronome está na terceira pessoa. Para ti será o seu desejo. E sobre ele, por cima, sobre ele dominarás. Compete ao homem dominar sobre o pecado, mas o homem em si não tem essa condição. Aí sabe o que Deus fez? Deus concede poder ao homem, para que o homem tenha forças para dominar sobre o pecado. Há um texto no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19, onde está dito: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O homem, Deus prometeu dar ao homem poder para ele pisar serpentes, pisar escorpiões, pisar, aleluia, toda a força do inimigo. Olha, em Cristo, toda a força do inimigo cabe debaixo da planta dos nossos pés. Deus nos dá poder para pisar serpentes, escorpiões. Não é que a gente vai sair por aí afora pisando em cima de cobra, pisando em cima de escorpião e dizendo: olha, Deus me deu poder, eu vou tirar o calçado e vou pisar em cima desse escorpião. Não faça isso não, que pode ser que ele te ferrou e você morra. Não é nesse sentido. O texto aqui pode ser até que aconteça de uma pessoa pisar numa cobra, uma serpente, quem sabe por engano. Num escorpião também, Deus livrar, é claro. Agora, a propósito, aí é tentar o Senhor teu Deus. E aí não dá certo. Mas serpentes aqui, escorpiões aqui, refere à força do mal, ao poder do mal, ao poder das trevas, ao poder do adversário, à força do pecado, que o homem não tem forças para vencer se ele não estiver com Deus, que o homem não tem condições de vencer se Deus não estiver na vida dele. Tem um texto em Romanos, capítulo de número 6, capítulo 6, eu acredito que é o versículo de número 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Quem sabe eu estou falando com alguém agora que tem sofrido algum tipo de domínio, né? Domínio do pecado. Tem pessoas que infelizmente são dominadas por vícios, são dominadas por palavras torpes, são dominadas por coisas ridículas. E Deus não quer que você seja dominado pelo pecado. Pelo contrário, Deus quer te dar forças, Deus quer te dar poder para que você domine sobre o pecado. Aleluia! 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 Deus quer, glória a Jesus, que dominemos sobre o pecado, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça, a graça que dá força, a graça que nos dá fortaleza, a graça que nos reveste, a graça que nos capacita a vencer toda a força do mal, todo o império do mal, para que nada das trevas venha dominar sobre nós. Que Deus nos ajude, que debaixo desta graça sejamos vencedores. Glória a Jesus. Quero orar por você. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus.
essa mensagem ainda que um tanto resumida, mas muito objetiva para a nossa vida espiritual. Causas de maldição. Quando não dominamos sobre o pecado, ele domina sobre nós, mas que a tua graça nos ajude a vencer a força do inimigo, a vencer os escorpiões da vida, as serpentes da vida, a vencer toda a força do mal, toda a força do inimigo. Eu sei que a tua graça é capaz de nos revestir, de revestir este homem, quem sabe, nesta oportunidade eu tenho falado com alguém que tem sentido fraco, que está sendo dominado por alguma força contrária, que está sendo dominado por alguma força do mal, mas que neste momento esta força caia por terra, esta pessoa possa ser revestida da tua graça, revestida de poder para vencer todo o império do mal, para a glória do teu santo nome. Amém, amém. Deus te abençoe, Deus abençoe o teu lar, a tua família, e te vejo na próxima.